Queremos agradecer a vocês, a todos vocês, porque nessa segunda-feira agora nós completamos 2 meses de pastoreio. Eu sei que tudo é novo para você, assim como tudo é novo para mim. Mas eu agradeço a vocês pela paciência, pelo apoio, pelo carinho, pelo amor que eu tenho recebido de vários de vocês aqui. Eu sei que as transições não são fáceis. Eu sei que você se adaptar a novos começos é algo difícil, como para mim também é difícil. Eu estava conversando com alguém, eu já estava alocado há 23 anos num lugar. Então é como se eu estivesse reiniciando tudo. Amizades, costumes, locais. Então eu venho de um lugar que eu estava há 23 anos ali bem enraizadíssimo. E vocês já estavam diante de um pastor anterior, com costumes, com métodos, com jeitos diferentes. Aí chega um outro e você tem que fazer novamente uma transição. Então tudo é novo para nós, para ambos. É novo para você, é novo para mim. E eu gostaria de agradecer a você. Agradecer o seu apoio, o seu carinho, o seu amor. Como eu tenho dito, eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, careço e entendo das minhas imperfeições. Mas eu tenho um desejo e pretendo cumpri-lo. O meu desejo é que você possa, a cada dia, ser semelhante a Jesus Cristo. Esse é um trabalho de um pastor. Eu quero, como diz um autor muito antigo, Eugene Peterson, ele disse assim, que nós temos que ser pastores dispensáveis. Quando Peterson diz que você deve ser um pastor dispensável, ele escreve para pastores, ele diz assim, um pastor dispensável é aquele pastor que preparou bem a sua comunidade. E ela se tornou tão boa que, entre aspas, ele se torna indispensável. Se eu tenho um desejo, talvez e uma ganância espiritual no meu coração, é que você cresça. Cresça muito, cresça e se torne muito maior do que qualquer pessoa, a imagem e a semelhança de Jesus. Se eu puder te ajudar nisso, se Deus me ajudar, eu quero te levar a esse caminho. Eu quero levá-los a serem semelhantes a Jesus. Não ser semelhante a André, a este ou aquele. Se você for semelhante a Jesus, eu já estou feliz. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelo companheirismo. E à medida em que o tempo for passando, a gente vai se afinando. Nós vamos nos entendendo. Eu vou compreendendo vocês e vocês vão me compreendendo. Isso é uma via de mão dupla. Isso se dará na unidade, no companheirismo, na comunhão, no amor, no abrir o coração e nos vermos como somos de fato, com perfeições e imperfeições. Então, nessa noite, eu queria agradecer a você. Eu queria louvar a Deus pela vida de vocês e fazer deste momento uma declaração pública. Muito obrigado. Amém? Agora vamos ao que interessa. Hoje vamos iniciar uma nova etapa, uma nova série. Temos a data da abertura. Iniciamos hoje. Não temos a data de fechamento. Sabe lá Deus quando a gente vai fechar isso aí.
Mas o que eu quero convidá-los a caminhar com os profetas. Então essa série ela tem como objetivo te apresentar o contexto dos profetas. Nós iremos descobrir suas falhas, suas debilidades, seus medos, sua voz profética diante de nações, diante de povos, diante de reis. Vamos ver como esses homens foram fiéis, vamos ver como são suas mensagens para nós como igreja hoje. Como a voz de um profeta nos afeta hoje. Como a voz de um profeta afetou Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a toda quarta-feira estar conosco para nós juntos conhecermos um determinado profeta. Lógico que eu não vou poder, não tenho a intenção de explorar tudo de um livro, de um profeta. Isso levaria muito tempo. Mas alguns profetas e seus livros nós iremos conhecer de perto. Outros nós iremos passar, mas iremos tocar em pontos que são pontuais na voz profética daquele homem, daquela mulher. Então, nós iremos caminhar com você dentro desse contexto. Então, o convite é, vamos caminhando com os profetas. Então, você já pode começar a... Daqui a um pouco eu vou explorar e vou te dar aqui a dica do primeiro profeta que vamos explorar. E gostaria que você nos ajudasse nisso, compartilhando nosso conteúdo, convidando as pessoas para verem. Eu sou um pastor mestre, eu não sou profeta, eu não sou apóstolo, eu sou um pastor mestre. Então, se você não curte muito a palavra, eu estou lascado com você. Estou perdido com você. Porque eu vou te ensinar a palavra. Se você não está muito acostumado com a palavra, nós vamos ter um problema aqui. Nós teremos aqui também, quarta-feiras, não só eu ministrando. Já estaremos fazendo o rodízio de outras pessoas ministrando, pessoas da comunidade ministrando para você, já neste ou nesta série, Caminhando com os Profetas. Então, nós estaremos juntos, sentando com essa liderança. Então, semanas será eu, semanas será outros, entendeu? Porque eu também não sou e não posso caminhar sozinho. Se nós somos uma unidade, nós vamos caminhar juntos, com acertos, com erros, mas é assim que a gente funciona. Criança não aprende? E não aprende errando? Então é assim. Eu vou errar, você vai errar, nós vamos errar juntos. E vamos aprender juntos. Então aqui não tem melhores nem piores. Aqui tem coração disposto a servir ao Senhor. Então não há entre nós, não pode haver entre nós melhores ou piores. Amém? Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você já teve medo de profeta? Já ou não? Estou confuso agora. Alguns disseram que sim. Outros disseram que não. Mas eu já passei por contextos em que você fica com medo de profeta. Eu já passei por contexto em que as pessoas vão dizer para você: olha, aquele é um homem de Deus, é um profeta, cuidado, hein, que ele revela até o número do teu RG. E o profeta se tornou um sinônimo, né, assim, um sinônimo de alguém que eu e você devemos temer, né? Então, como eu vou caminhar com os profetas, eu primeiro preciso fazer você entender o que é profeta e o que é profecia. O que é profeta no Antigo Testamento, o que são profetas no Novo Testamento e qual é o papel da profecia no nosso contexto contemporâneo.
Será que a profecia do Antigo Testamento, a forma que a profecia era encaminhada no Antigo Testamento, é a mesma forma da profecia existente no Novo Testamento? Quantos acham que é a mesma coisa? Tu acha que é a mesma coisa? São iguais? Sim ou não? Não. Mas você sabe diferenciá-las? O profeta do Antigo Testamento, ele tem a mesma autoridade, ou o profeta do Novo Testamento tem a mesma autoridade do profeta do Novo Testamento, do Antigo Testamento? Aquele que está no Novo Testamento tem a mesma autoridade daquele que está no Velho Testamento? Sim ou não? Eita, é não, é sim. Então, agora está ficando bom que está todo mundo ficando confuso. Já estou começando a ver a fumacinha subir na chaminé aí, então está ficando bom. Será que temos, então, a mesma pessoa, a mesma autoridade? Por exemplo, Ágabo, no Novo Testamento, é a mesma autoridade que Isaías, que Jeremias, no Antigo Testamento? Sim. Em todas as épocas, em todos os povos, especialmente lá naquele ambiente aonde a igreja surge, ou onde o povo de Deus surge, no Antigo Oriente Próximo, aquele mundo bíblico, Canaã, Egito, Síria, Mesopotâmia, aquele mundo do Antigo Testamento é chamado Antigo Oriente Próximo, é o mundo antigo. Aquele mundo antigo, ou naquele mundo antigo, você também tinha diversos adivinhadores, videntes, feiticeiros, que afirmavam o futuro. Então isso não era algo somente, ou que só existia entre o povo judeu. Toda a nação, todo o império ao redor de Israel tinham seus adivinhadores, tinham seus feiticeiros, tinham seus profetas. Então isso não era algo particular, que só pertencia a Israel ou a Judá. Todo o contexto daquele mundo antigo existiu e sempre existiu esses feiticeiros, esses adivinhadores, esses homens que trabalhavam com o oculto, com o mundo dos deuses ou algo desse tipo. Porém, nada em toda a literatura do mundo antigo se compara com as profecias que você tem reunida nesse livro aqui. Nenhuma literatura do mundo antigo tem a possibilidade de se igualar ou se mostrar como algo de muita importância como os textos do Antigo Testamento, que são, em sua maioria, boa parte da composição do Antigo Testamento, ela é uma narrativa profética. Ou ela é uma narração a respeito de grupos de profetas, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel, partes de Reis, 1 Reis, 2 Reis. Você tem esse mundo dos profetas ali, mas você também tem livros extensos de profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, são livros extensos que contam a história desses profetas nestas nações. Então, a grande questão aqui é que este livro que você tem em suas mãos é um livro que a literatura antiga não tem como se igualar. Quando você compara as profecias deste livro, a Bíblia, com o grupo de textos do Antigo Oriente Próximo, ou, para você entender, daquele mundo onde existia ali Israel, Judá, entende? Abraão, Josué, aquela turma ali, não existe nada que se iguale ao texto bíblico, em cumprimento, em exatidão daquilo que está sendo dito. Não existe nenhuma outra literatura que seja semelhante. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, fiz uma pergunta. Há igualdade entre os profetas do Antigo e os profetas do Novo Testamento? Há igualdade entre eles em questão de autoridade, de profecia? Alguns disseram que sim, outros disseram que não. E a gente vai ver isso daqui um pouquinho.
Agora a segunda pergunta que eu quero fazer para você. Existe profecias hoje? E agora, não é? Acha que tem? Existe ou não profecia ainda hoje? Sim, existe profecias ainda hoje. O ofício do profeta no Novo Testamento e no contexto moderno, ele ainda existe hoje. O problema não se dá na existência da profecia. O problema se dá na autoridade que ela tem hoje. Quando eu fiz a primeira pergunta para você, ela tem ali uma pegadinha. E eu vou mostrar para você agora. Por isso que a segunda pergunta é: existe profetas e profecia hoje? Você disse que sim. Então o problema não é termos profeta, muito menos a profecia. O problema é saber qual é, até aonde podemos tomar isto como verdade absoluta para a nossa vida. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, para nós entendermos o que é caminhar com os profetas. Então vamos lá, rapidinho. O profeta na Antiga Aliança, Antigo Testamento. Quando você está lendo lá o Antigo Testamento, como nós iremos ler os textos do Antigo Testamento, vários textos do Antigo Testamento, nessa série Caminhando com os Profetas, nós iremos observar vários textos do Antigo Testamento. Então, ao observar esse texto, eu preciso que você entenda algumas coisas. Qual era a função do profeta no Antigo Testamento? Primeira coisa, a função do profeta no Antigo Testamento é que o profeta é um representante de Deus. Ele representa Deus aonde ele estiver, no meio do povo em que ele está, ele representa Deus. Ele é uma voz profética, ele comunica ao povo a palavra de Deus. Então, um profeta, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, o verdadeiro profeta no Antigo Testamento, presta bem atenção e guarda bem isso. No Antigo Testamento, o verdadeiro profeta no Antigo Testamento, ele é uma voz de Deus entre as pessoas que ali estão. Então, ele é uma voz de Deus para o povo, ele é a voz de Deus para um rei, ele é a voz de Deus para um império, ele é o representante de Deus. Deus está falando por meio do profeta. O verdadeiro profeta do Antigo Testamento nunca disse algo segundo a sua própria vontade. Ele não falou algo segundo aquilo que ele desejou. Tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele pronunciou, foi algo que Deus comunicou a ele. A forma, o meio foi variado. Visões, direto, sonhos. Então foram vários métodos que Deus usou para conversar com um profeta e fazê-lo se comunicar com alguém, ou com um povo, ou contra um império. Então ele recebe de Deus uma orientação por meio de uma visão, por meio de um sonho, ou diretamente. Deus vem a ele e conversa diretamente, e ele explica aquilo para o povo. E nunca foi algo segundo a sua própria vontade. Abre comigo 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Verso 20 e 21. Todo mundo achou? 2 Pedro, eu gosto desse barulhinho das folhas virando, ó. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20, verso 21. Acima de tudo saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu
do entendimento próprio do profeta. Então não é do entendimento, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ela não nasce diretamente do profeta. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, essa aqui é uma ideia que Pedro está apontando lá para o Antigo Testamento. O apóstolo Pedro está usando o contexto profético do Antigo Testamento e ele está dizendo: nenhuma das profecias foi algo elaborado pela mente humana. Isto não é particular de um homem. Isto é vontade de Deus. Falaram inspirados. A inspiração profética veio de Deus. Então, nenhum homem no Antigo Testamento, os profetas verdadeiros, comunicou-se por sua livre e espontânea vontade, falando algo da sua cabeça. Ele simplesmente comunicou para o povo a palavra de Deus. Seria um erro também nós pensarmos, se eu falo sobre profecia, o que você imagina? O que é profecia para você? Alguém arrisca? O que é profecia para você? Talvez 99% das pessoas entendem profecia como algo relacionado ao É isso ou não? Quantos concordam? 90% das pessoas concordam que profecia é algo relacionado ao futuro. É um erro pensarmos desta forma. Porque a profecia no Antigo Testamento não é só acerca do futuro. Ela também compromete outras coisas. Por exemplo, um profeta ele vai solicitar que o povo reconheça a santidade de Deus. Por exemplo, ele vai solicitar que o povo cumpra a aliança de Deus. Então, ele não está dizendo nada sobre o futuro, muitas vezes. Ele está convocando o povo a admirar a majestade e a santidade de Deus. Talvez em um momento da história desse povo, no Antigo Testamento, eles não estão mais parando para observar a majestade, a glória de Deus. E esses profetas vão ser chamados por Deus para que, por meio da voz profética, eles comecem novamente a contemplar a beleza e a majestade de Deus e a sua santidade. E muitas vezes, em nenhum desses momentos, existe algo para o futuro. É só uma convocação para o momento e para uma situação específica. Por exemplo, às vezes o povo não guardou a lei, ou não guardou algo referente que fazia parte do ambiente da lei, dos 10 mandamentos, a lei de Moisés. E o profeta tem que ser agora levantado por Deus para ir ao povo e falar: olha, vocês precisam voltar, vocês devem voltar e guardar no coração a lei de Deus, cumprir os seus mandamentos. Então, também é algo que não se fala sobre futuro, é uma convocação para você, no caso, o povo de Deus, voltar, retornar às Escrituras, retornar aos 10 mandamentos, à lei antiga. Por exemplo, ele também vai denunciar injustiça social. Olha, há comerciantes aqui que estão roubando o pobre, há juiz que não está fazendo a devida justiça, ele apoia o rico, não apoia o pobre. Parece que nós estamos no contexto atual, né? Parece, não parece? Parece que só se passaram os anos e nada mudou, né? A injustiça estava lá e está aqui também. Não mudou muita coisa. Mas lá havia uma voz profética dizendo: opa, você que está aí, ó, injusto no comércio, roubando o pobre, o órfão, a viúva, opa, vamos voltar a fazer justiça. Então, Deus levantava o profeta fazia
a declaração, denunciava a injustiça, denunciava a corrupção, denunciava a idolatria. Muitas vezes, nada disso estava relacionado com o futuro. Em outros momentos, sim. Então, nem sempre profecia está relacionada a algo sobre futuro. Ela pode ser uma convocação para um ajuste do momento. Às vezes a voz profética vem, a revelação vem, para que a igreja, o mundo se ajuste diante de Deus, porque de alguma forma ou outra esse povo saiu do trilho. Então, neste período, você tem esses homens transmitindo, denunciando injustiças sociais, opressão aos pobres. Então, antes, você tem 2 momentos na história deste povo. Talvez você saiba que há uma ruptura ali, há uma divisão no reino. Você tem Saul, você tem Davi e você tem Salomão. Após a morte de Salomão, vai haver uma guerra dos tronos lá, Game of the Thrones. A guerra dos tronos. Vamos ver quem vai ficar com o trono de quem. E vão começar a disputar terreno. E nessa disputa, 10 tribos ficam na região norte, 2 tribos na região sul. Reino norte e reino sul. Então eu tenho profetas do reino norte e profetas do reino sul. E estes profetas estão fazendo as suas declarações, clamando, aclamando contra a injustiça. Estão começando a pesar as suas ideias, diante do povo. Vocês estão errados, se vocês continuarem dessa forma, Deus os levará para o cativeiro. Então, você tem, neste momento da história, quando o reino está dividido, você tem a parte norte e a parte sul. A parte norte, ela se perde em idolatria, e os profetas que estão na parte norte começam a denunciar as injustiças sociais, a falta de cuidado com o órfão e com a viúva, o abandono à lei de Deus. E eles começam a declarar isso. Voltem, se arrependam, e o povo não se arrepende e vão para o exílio. Então eles vão ser retirados do seu mundo, Israel, e levados para outro, espalhados por outros impérios. Exílio. Aí na parte sul, futuramente vai acontecer isso aí também. Aí eu tenho os profetas que vão profetizar dentro do ambiente do exílio e pós-exílio. Então, quando eu caminho com os profetas, eu vou caminhar, e iremos caminhar junto, com profetas que estarão antes da deportação, ou depois da deportação, ou no meio da deportação. Ou seja, profetas que estão antes do povo ser expulso, durante o momento em que eles estão em outro império, ou pós tudo isso. Entendeu? Quando nós caminharmos com o profeta, você vai entender mais ou menos isso. E tudo isso se dá porque o povo não confia mais em Deus, começa a adorar outros deuses, não guardam os seus mandamentos, e Deus precisa usar deste meio para atraí-los de volta. Então é um jeito de Deus fazer que causa dor, mas talvez a dor às vezes é necessária para que Deus possa atrair de novo a atenção do seu povo. É como você tem um machucado, enquanto ele está ali latejando por meio da inflamação, você está sentindo, e aquilo chama a sua atenção, ao ponto de você ir ao médico, ao ponto de você se medicar, até que aquilo não cause mais dor e volte tudo ao normal. Deus, às vezes, tem que usar destes métodos para nos atrair de novo. Então, Deus nos tira algumas coisas, Deus nos leva
a um lugar aonde Ele precisa tratar conosco para que os nossos olhos novamente sejam colocados nele. Então, muitas vezes, caminhando com os profetas, você verá que Deus vai fazer dessas coisas e isto fica como lição para nós. Outra coisa, quantos escutaram já a expressão, assim diz o Senhor? Quantas vezes nós escutamos isso, né? Isso é um perigo. Se o tal profeta, de fato, não estiver dizendo em nome do Senhor. Porque quando você escuta esta expressão, ou lê essa expressão lá no Antigo Testamento, toda vez que o profeta diz, assim diz o Senhor, ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Deus está dizendo. Não sou eu que estou clamando, Deus está clamando. Não sou eu que estou convocando, Deus está convocando. Então, quando um profeta lá no Antigo Testamento diz, assim diz o Senhor, ele tem que ter muita autoridade para falar o que está falando. Ele tem que ter muita responsabilidade e seriedade para se pronunciar em nome de Deus, porque ele, naquele momento, é a voz de Deus. Deus não mente, Deus é santo, Deus não é incoerente. Então, falar em nome de Deus é algo muito sério. Eu tenho dito e tenho ensinado isso ao longo do tempo e por onde tenho passado, principalmente lá na faculdade, quando eu dou aula para os alunos, eu digo para os alunos, principalmente nas aulas de interpretação bíblica, quem trabalha com o texto bíblico, eu falo assim, toma muito cuidado para você não usar o texto e falar algo do texto que não existe o texto, que não exista no texto, e você diga, Deus está dizendo. Isso é muito sério. Por isso que você não pode usar as escrituras para dizer qualquer coisa além daquilo que exatamente o texto está dizendo. E eu tenho dito isso, tenho ensinado eles a trabalhar esse contexto, porque da mesma forma como Deus falou por meio dos profetas, Deus falará por meio da nossa vida quando usamos o texto bíblico para aconselhar, para pregar, para discipular, para ensinar o outro algo acerca de Deus. Você está fazendo a mesma coisa. Você está ensinando ao outro a palavra, presta bem atenção, a palavra de Deus. Não é a sua palavra, não é a minha palavra. É a palavra de Deus que está sendo pronunciada. É a mesma coisa quando o profeta diz, assim diz o Senhor. Tem que ter muito, assim, você tem que ter muita coragem e muito temor para dizer que Deus está dizendo aquilo. Você tem que ter muita convicção, muita coragem para dizer, Deus me disse isso acerca de você. Deus falou isso acerca de você. Deus... Isso é muito perigoso. Mas esses homens, lá no Antigo Testamento, eles tinham uma convicção. Eu tenho certeza que eu sou o porta-voz de Deus e Deus me comunicou isso a você. Rei, a você, povo, a você, imperador, Deus me disse isso a seu respeito. E não foi fácil a vida desses homens. Abre comigo Atos 7:52. Está todo mundo aí? Está todo mundo entendendo? Então não está tão difícil assim. Cinquenta e dois.
Tu acha que a vida do profeta no Antigo Testamento foi fácil? O que Estevão disse? 7:52. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Até os mataram. O próprio povo, a própria comunidade, matou os seus profetas. A própria comunidade cometeu o ato de matar alguém que se pronunciou em nome de Deus. A verdade foi tão chocante para quem os escutou e incomodou aquele que escutou, que ele se dispôs a matar o representante de Deus. Então, a vida dos profetas no Antigo Testamento não foi uma vida fácil. Teve profeta no Antigo Testamento que foi morto por causa daquilo que declarou, por causa daquilo que confiou, ao confiar em Deus a sua vida e tomar a iniciativa de dizer: eu vou te representar e eu vou falar toda a verdade que tu tem dito e tem colocado em minha boca. E muitos deles, como diz Estevão, foram mortos ou perseguidos. Você já caminhou com os profetas? Você já viu o sofrimento desses homens em várias situações? Nós vamos conhecer um pouquinho da vida desses homens. E você vai nunca mais, pretendo em Deus, que você nunca mais esqueça e olhe os profetas como você os olhará. Você vai ver como esses homens são fiéis, mas como estes homens sofreram. Então eles têm motivos para falar sobre bênçãos futuras, sobre momentos, e têm em si, guardam em si, garantem, estão se garantindo em uma total confiança em Deus. Então, resumindo, profetas do Antigo Testamento. Dei uma leve pincelada com você. Um profeta do Antigo Testamento é um representante de Deus, alguém que fala em nome de Deus. Profetas no Antigo Testamento são inspirados por Deus. Agora, aqui que você precisa guardar. Anota aí no seu coraçãozinho. Profetas no Antigo Testamento. Guarda bem isso. Profetas no Antigo Testamento são inerrantes. Repita comigo. São inerrantes. Não erraram naquilo que falaram. Como profetas e porta-voz de Deus, não erraram quando se pronunciaram em nome de Deus. O que disseram, Deus cumpriu à risca no momento, no futuro, quando chegou Jesus, e no futuro cumprirá tudo aquilo que ainda está relacionado a Israel, a Judá, profecias que ainda não foram cumpridas. Mas o que disse em determinados momentos se cumpriu na vida de Jesus e se cumprirá no futuro. Esses homens são inerrantes quando falam em nome de Deus. Suas profecias, suas revelações são palavras de Deus ao povo de Israel, a Judá e a qualquer outro império a quais eles foram enviados como homens de Deus para prometer algo, para dizer algo que ia acontecer contra aquela nação e assim por diante. Ok? Profetas no Novo Testamento. Abre comigo o texto de Atos 2, verso 17. No Antigo Testamento, qualquer pessoa poderia ser um profeta?
Sim ou não? Repito, no Antigo Testamento, qualquer pessoa poderia ter ou ser um profeta? Não. Por quê? Separado por Deus, e há uma limitação. O Espírito Santo não repousava ou não estava em todas as pessoas no Antigo Testamento. Então, quando eu tenho um profeta no Antigo Testamento, este profeta foi separado por Deus e foi cheio do Espírito Santo para proclamar, para convocar, para denunciar. Então, havia um limite. Se nós estivéssemos aqui como comunidade no Antigo Testamento, talvez um ou outro receberiam o Espírito Santo. Limite, ok? Entendeu? Nem todo mundo no Antigo Testamento partilha do Espírito Santo na sua vida. Atos 2,17, o que diz aí? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei. Agora há limite? Não, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão, vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre o meu servo, minha serva, naqueles dias. E agora não há mais qualquer pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, e sobre qualquer pessoa existe a possibilidade de profetizar. Pegou? Antigo Testamento? Alguns. Novo Testamento? Todos os que se chegam a Jesus são por eles perdoados, santificados, justificados, separados. Estes, todos que estão nessa condição, podem profetizar. Ou seja, todos podem, de alguma forma, manifestar um dom do Espírito. Isso não está limitado a alguns. Isso agora está dado a todos. Ok? Pegou? Então tá. Então nós já temos um diferencial aqui. Antigo eu tenho limite. Novo Testamento eu não tenho mais o limite. Antigo Testamento sobre alguns, Novo Testamento para toda a igreja. É derramado esse Espírito. Então qualquer pessoa tem a condição de ser usada pelo Espírito Santo em qualquer dom. Um dos dons é o dom de profecia. Qualquer pessoa que o Espírito Santo quiser acessar e quiser inspirar como voz profética, ele pode fazer isso. Qualquer pessoa. Não pertence a um grupo mais. Agora pertence a todos. Então o ministério profético na igreja primitiva, ele foi muito amplo. Ou seja, isso dentro da igreja primitiva meio que cresceu. Você tem um ministério profético na igreja primitiva muito grande. Na igreja primitiva, lá em Atos, você tem diversos profetas se pronunciando. Então você tem profetas em Jerusalém, você tem profetas em Antioquia, você tem profetas em Tiro, em Cesareia. Faço uma pausa aqui. Se você quiser o material, o que você tem que fazer? Só entrar lá no canal, falar, pastor, manda o conteúdo aí, porque tem um monte de versículo que eu não estou comunicando a você, para a gente ganhar tempo. Mas, por exemplo, Antioquia, Tiro, Cesareia, todos esses ambientes, você tem profetas lá. Você tem profetas indo até Paulo, falando do seu aprisionamento. Você tem vários profetas. Você vai ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14, os dons, mas Paulo vai gastar um tempo ali no capítulo 14, só lidando com o dom de línguas e o dom de profecia.
Era comum, a igreja estava lotada disso. Paulo vai dar lá uns parâmetros, ele vai estabelecer, olha, tome cuidado, faça dessa forma, daquela forma, okay, para não virar bagunça. Então ele vai ordenando as coisas como devem ser. Ok? Então o dom de profecia está destinado, esse é um ponto importante, hein? Você tem que pegar aí, ó. O dom de profecia, ele é para o quê? Alguém sabe? Edificar a igreja. E o que mais? Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Primeira Coríntios capítulo 14, verso 3. Todo mundo achou? 14:3, vamos ler, ó. Mas o que profetiza fala para... Primeiro ponto, a profecia no Novo Testamento, veja como ela sofre um pouquinho de mudança já. Ela tem como finalidade edificação. Aí eu fiz a pergunta, quantos têm medo de um profeta? Aí um monte de gente ficou assustada, tem medo do profeta, porque o profeta às vezes não vem para edificar, ele veio para exortar, acabar com a nossa vida. Nunca para edificar. Mas o texto diz que a profecia no Novo Testamento é para edificação. Não é para destruição, não é para colocar no cantinho da parede, não é para assustar, é para edificar. A segunda coisa, para exortar. O problema aqui, você sabe qual é? O que a palavra exortação significa? Ensinar. Ensinar, o que mais? Glorificar, o que mais? Consolar, e o que mais? Exortar. Popularmente, exortar, na nossa ideia, é chamar a atenção. Você está fazendo alguma coisa de errado e alguém te exorta. Ô, fulano, não faz isso. Vai por aquele caminho. Está mexendo errado. Não é mais ou menos isso? Está exortando. Porém, todavia, a palavra exortar aqui, ela significa animar, fortalecer, carregar no ombro, dizer para o outro, eu estou aqui para te ajudar. Não é no sentido de correção. A palavra exortar aqui no texto original é alguém que tem uma palavra profética para te tirar do buraco. Não para te afundar mais ainda dentro do buraco. É para te tirar. Ele vem ao teu encontro inspirado por Deus. Deus revelou algo ao teu respeito e aquela palavra entrou na sua vida, entrou no seu coração e Deus te tirou daquele buraco, daquela situação. Aquilo trouxe um ânimo. Eu tenho um amigo, ele passou por um problema e essa experiência foi muito marcante para a nossa vida. Ele estava num problema de depressão muito grave. E nós temos um amigo em comum. Esse nosso amigo mora em São Paulo. E esse meu amigo de São Paulo veio visitar este meu outro amigo que estava com problema de depressão.
Ele veio com cesta básica e posso te visitar? Posso. E chegou na casa desse meu amigo e falou: olha, é assim, assado, Deus mandou eu vir, trouxe. Ah, não precisa, tá aquela coisa, né? Não, fica, Deus mandou trazer, dá para alguém, divide, mas Deus mandou trazer essa cesta básica aqui para você e tal. E conversa vai, conversa vem, agora vamos embora. Aí ele falou: tudo bem, eu vou embora, mas Deus me enviou aqui para orar por você. Aí ele impôs as mãos sobre este meu amigo que sofria um problema de depressão profunda. E esse meu amigo que recebeu a oração disse assim para mim: naquele momento em que ele começou a orar por mim, Deus o tomou. E Deus começou a falar comigo. E ao terminar aquela oração, os sintomas da minha depressão tinham sumido. Aquela palavra, aquela oração e o que Deus falou por meio dele me curou. Esse meu amigo parou de usar as medicações, os sintomas não voltaram até o dia de hoje. Isto não significa que você deva parar o seu tratamento se você faz uso de medicações. O que eu estou dizendo é que Deus pode se mover de formas proféticas, trazendo revelações ao teu contexto, ao meu contexto, que mudam situações. Minha esposa está aqui de testemunha quantas vezes o nosso amigo chegou em casa arrebentado, nós abraçávamos ele, ele chorava copiosamente, destruído por situações que o cercavam, em depressão profunda, e Deus, a profecia tem o poder de te animar, tem o poder de te restaurar. Exortação não é para te afundar, é para te trazer de volta. E também, não está mais lá, qual é o último ponto? Consolar. A profecia do Novo Testamento, dada à igreja por meio do Espírito Santo, serve para edificar, animar e consolar. Entendeu? Quem profetiza, veja o verso 4. Quem profetiza faz o quê? Fortalece, edifica a igreja. A palavra profética pode edificar a igreja. A palavra profética pode mudar circunstâncias. A palavra profética pode mudar vidas. Eu poderia contar um testemunho aqui de uma palavra profética. Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Um de vocês aqui, em um culto, falou a minha oração, sem nunca ter escutado a minha oração. Aqui, entre vocês. Silenciosamente Deus continua falando. Você tem que estar atento à voz de Deus. Deus não está calado. Deus continua falando por meio da sua palavra e por meio do seu corpo. Ele continua falando. A profecia edifica, irmãos. Edifica, irmãos. Ela também pode trazer condenação para o incrédulo. 14, versos 24 e 25. Por meio da profecia, um incrédulo pode ter os seus pecados julgados e podem se arrepender. Os seus pensamentos secretos podem ser revelados. O indulto,
O infiel, quando entra num culto, quando há uma palavra profética, uma inspiração, uma revelação, ele pode ser convencido de todos os seus pecados. Já presenciou aquela situação de alguém que chega num culto e de repente alguém encosta nele e começa a falar da vida dele, de trás para frente, de frente para trás, e o rapaz, o camarada, a pessoa nunca havia entrado numa igreja, e alguém fala toda a vida dele, alguém fala o pensamento do coração dele, coisas que ele pensou e nunca disse a ninguém. E Deus, que conhece o profundo, como diz, o secreto do seu coração, revela, expõe tudo, para mostrar para mim, para você e para o incrédulo que Ele é Deus que nos conhece de ponta a ponta. A profecia edifica, a profecia traz a revelação de Deus. A profecia é diferente da palavra ministrada. O que eu estou fazendo com você é trazendo para você uma palavra de instrução, ensinando você. Mas a profecia é diferente. A profecia é uma inspiração que vem aonde Deus comunica algo ao seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, que não tem nada às vezes a ver com aquilo que está sendo ministrado. É algo que está sendo exposto, revelado, e aquilo está sendo agora comunicado a você, comunicado a mim, comunicado a todos nós, como algo que estava escondido, oculto, e Deus agora está trazendo a luz e comunicando a você, a mim, a nós. É diferente. A palavra profética, ela é diferente. Porque Paulo fala quando nos ajuntemos, quando estamos juntos, um tem salmo, um tem palavra de instrução e outros vão ter profecia, palavra de revelação. Então, palavra de instrução é uma coisa, um salmo é outra coisa, e a palavra profética, a palavra revelada é uma outra coisa. Toda palavra revelada, o texto diz que nós devemos julgar. Toda palavra revelada, toda palavra pronunciada, toda palavra profética, ela deve receber julgamento. Ela deve ser analisada. É boa? É má? Entra em conflito com a palavra de Deus? Sim, não. Toda palavra tem que ser analisada. A palavra profética tem que ser analisada. Nenhum profeta no Novo Testamento é inerrante. Eu falei para você, o profeta do Antigo, ele é inerrante. O profeta do Novo Testamento, ele tem a capacidade de errar. Ele pode errar, porque ele é um misto de emoções e ele não é mais inspirado como os profetas do Antigo Testamento. Porque nenhuma palavra profética substitui as Escrituras hoje. Nenhum profeta está acima das Escrituras hoje. Todo profeta, toda palavra profética estão submissos, estão colocados debaixo da palavra de Deus. Eles não são superiores à palavra de Deus. Nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum obreiro tem autoridade superior às Escrituras. Ele pode ser bênção na nossa vida. A palavra dele pode ser magnífica. O aconselhamento dele pode ser esplêndido, mas se não fecha com as Escrituras, esquece. Ninguém é superior como palavra de Deus acima das Escrituras. Ok? Resumo.
O ofício profético na nova aliança, no Novo Testamento, no contexto moderno, tem o objetivo de quê? Edificar, animar e consolar. Nenhum profeta está acima das Escrituras. Nenhuma palavra profética contradiz ou tem maior autoridade que as Escrituras. Então, tome muito cuidado com a profecia que você recebe e você não julga ela. Você não assimila ela. Ela não pode contradizer o texto. Ela não pode contradizer Jesus. Por que eu digo isso? Porque toda profecia, como diz o apóstolo João, ela está fundamentada e centralizada em Jesus Cristo. Toda profecia, isso está lá no texto de Apocalipse, isso está lá na primeira epístola de João. Nenhuma profecia pode estar apartada de Cristo Jesus. Por isso que ela deve edificar, animar e consolar o corpo de Cristo. Ela foi direcionada ao corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Por isso que nenhuma profecia pode ser contra Cristo. Nenhuma profecia pode estar apartada das promessas que existem no Evangelho. Nenhuma profecia se distancia de Cristo e da sua vida. Entendeu? Pegou a visão? Guardou no coração? Analise as profecias. O que eu tenho mais a te dizer? Ofício profético, profeta da nova aliança, Novo Testamento não são inerrantes. A sua mensagem, a sua revelação não substitui ou não tem autoridade acima das Escrituras. O profeta também não é, por último, finalizando, o profeta não é mais um representante de Deus como na antiga aliança. Lembra que eu falei para você? No Antigo Testamento, o profeta representa Deus, entendeu? No Novo Testamento, a igreja representa Deus neste mundo caído. O profeta faz parte da igreja. Ele está aqui para edificar a igreja. Ele não está aqui como uma autoridade superior aos demais. Ele não é mais o representante de Deus. O representante de Deus somos todos nós. A igreja representa Deus, a noiva do Cordeiro. Os discípulos de Jesus representam Jesus nesse mundo. Então, como diz a minha esposa, o pavão, o profeta, e se acha o popstar, ele tem que ser um com a igreja. Ele não é superior. Ele não está acima dos demais. Ele tem que ser um com o corpo. Ele tem que edificar o corpo. Ele não está superior ao corpo de Cristo. Ele isolado não é o representante de Deus. Nós, todos nós, somos os representantes de Deus. Por isso que toda a profecia deve ser analisada e julgada. Todos fazemos parte do corpo de Cristo e todos somos os representantes de Deus, porque a igreja proclama a virtude daquele que chamou ou nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá bem? Entendeu qual é o contexto? O profeta no Antigo é representante e a sua autoridade é infalível. Profeta do Novo edifica a igreja, não representa Deus e não é inerrante, é falível. Entende?
ele pode ser usado, você pode ser usado como profeta, pronunciar profecias, dar profecias, mas você não é mais como profeta do Antigo Testamento. Tem muita gente achando que é profeta como Isaías. E o que o texto nos ensina é que não. Não há mais esse profeta. Existem profetas entre nós, mas não mais existem homens como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, como Isaías, como Abacuque, como Malaquias. Não existem mais esses homens. O último destes foi João Batista, que nunca soou uma profecia, nunca fez um milagre, mas em toda a sua vida apontou para o Cordeiro e tira o pecado do mundo. O verdadeiro profeta sempre nos levará a Cristo. O verdadeiro profeta sempre nos animará, sempre nos edificará e sempre vai nos consolar. É para isto que a profecia ensinada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento serve, para nos edificar, para nos animar e para nos consolar. E o resto a gente julga. Amém? Amém.